15 milhões em leite condensado. Sinceramente, eu acho esse número impactante, mas me soa uma perda gigante de energia a gente polemizar em cima disso. Dessa vez é a gente inventando cortina de fumaça para eles. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e eu quero abrir o vídeo de hoje fazendo um convite. Naquele meu vídeo sobre a China, anteontem, eu citei o excelente podcast da Lígia Facione, que está no Spotify e demais plataformas populares de áudio, como uma referência, porque ela faz uma resenha muito boa do livro Inteligência Artificial, que dá uma noção exata de como a China virou a China. Então a Lígia teve a gentileza de me agradecer a citação no Twitter e eu aproveitei e a convidei para bater um papo comigo numa live. Essa live acontece amanhã, às 10 da manhã, no Instagram da minha pequena e amada escola de tecnologia, que só tem em Uberlândia, a Techers. O link está no post fixado. É de manhã porque eu estou em Berlândia, ela está em Berlim, e o tema vai ser a mente do futuro, que é um dos vários assuntos que ela explora nos seus workshops como engenheira, doutora com especialização em design thinking, e ela consegue falar disso tudo numa linguagem muito acessível. Então fica o convite amanhã, 10 da manhã, no Insta da Techers, link no post fixado. Obrigado, Lígia. Mas vamos ao Bolsonaro. 15 milhões em leite condensado é um convite à zoeira, porque a gente sabe que uma das imagens de marketing que ele usou para se vender como homem simples do povo é a sua paixão por pão com leite condensado. Por que eu acho a cobertura do assunto exagerada? Porque não é o consumo do Palácio do Planalto e nem do Alvorada. Esses milhões entram na lista total dos gastos do governo federal com alimentação, que inclui todos os gastos de todos os ministérios, inclusive o da Defesa, que inclui as 3 Forças Armadas e o MEC. Então, se você olhar o volume total de gastos com comida em 2020, o que a gente vai descobrir é que os soldados de todo o Brasil, ao longo de todo o ano passado, devem ter comido sobremesa. E isso, francamente, não me chama tanto a atenção. Comer pudim de leite moça no serviço militar obrigatório, por mim tá ótimo, ainda mais agora, que nesse país desigual, só pobre vira recruta. Quando eu era jovem, soldado não recebia nada de soldo ou salário, nenhuma ajuda. Agora recebe um pouquinho. Então o menino de classe média que tem leite condensado em casa prefere dizer que não quer servir e a maioria acaba saindo por excesso de contingente. Enquanto que para muitos jovens periféricos, aquela graninha e aquele aprendizado aos 18 anos pode ser uma alternativa para ajudar em casa ou pelo menos não ser um peso em casa. O aumento geral de gastos ficou dentro do esperado, ele cresceu 20%, que é o equivalente à inflação na alimentação durante o período, segundo acabei de ler na Folha, que está longe de ser bolsonarista. Mas, claro, como provocação, repito, como provocação, 15 milhões em leite condensado no governo federal é meme pronto. Inclusive, nessa mesma matéria da Folha, que eu vou deixar junto com o meu convite no post fixado, tem uma das piadas infames que circularam. Estão dizendo que esse monte de leite condensado é pros brigadeiros da aeronáutica. Brigadeiros, hã? Achei mais difícil explicar os 2 milhões e 200 mil em chiclete. Mesmo assim, eu pesquisei e descobri que chiclete faz parte do kit básico de sobrevivência nos treinamentos da FAB. Então também não vou problematizar o chiclete. Dá, isso sim, muita vontade de rir quando a gente vê o governo Bolsonaro gastando R$1 milhão em alfafa, que é alimento para gado bovino, mas também é alimento para cavalo, e as Forças Armadas têm cavalo. Essa é aquela hora que você me pergunta, tá defendendo o Bolsonaro? E a resposta, obviamente, é não. Eu estou mostrando para você como tudo tem que ser visto com distanciamento e cautela. E estou levantando o risco da gente baixar o nível deles, se distorcer os fatos para fazer eles parecerem piores do que já são. Eu acho válido o questionamento do cardápio das Forças Armadas num momento de crise como esse. Realmente, num ano marcado por recessão e a pior crise sanitária dos últimos 100 anos, daria para trocar o pudim por uma outra coisa e usar os 15 milhões na saúde ou na ajuda emergencial. Mas entenda a enorme diferença entre gastar esse valor num palácio e gastar esse valor para alimentar as tropas. Eu parei para fazer conta. A preço de atacado, 15 milhões em leite condensado dá quase 7 mil latas por dia em um ano.
O exército tem um contingente de 218 mil militares. Então eu não vou afirmar irresponsavelmente que tem corrupção. Tem sobremesa. E uma pandemia terrível. E manchete sendo gasta com a sobremesa em vez da pandemia, com Pazuello e Bolsonaro e seus crimes contra a vida em segundo plano. O que eu acho é que a gente não pode deixar o vale tudo na política tomar conta. Eu tenho meus grupos em bolhas anti-Bolsonaro e já vi post falando desse leite condensado como se fosse para a cozinha da casa do Jair. Eu destaco isso com veemência porque me lembra a velha frase que o Jorge Benjor eternizou em canção: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto por malandragem, coisa assim. Se a gente entra na guerra de narrativa nesse nível baixo, só para combater com as mesmas armas as mentiras deles, a gente pode até estar equilibrando o jogo, porque eles mentem muito e fazem isso com método. Só que, se os dois lados mentem no meio da briga, a gente mata a verdade, a gente mata o jornalismo confiável, a gente mata a imprensa, que pode não ser perfeita, mas é muito melhor do que dois grupos inventando qualquer coisa, um para derrubar o outro, entende? O PSOL pediu para a PGR investigar o gasto com comida. Acho válido, tem que fiscalizar mesmo, tá de bom tamanho. E vamos ver no que dá. Mas interessa muito mais para eles desviar nossa atenção da vacina para comida. Parece plano do Carluxo. É só a minha opinião, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado. Lá nos Estados Unidos foi uma vitória apertada, mas a gente viu foi força democrática combatendo fake news. Foi defensor da diversidade, da pluralidade, mandando um recado para os intolerantes. É difícil entender como esse governo, que é negacionista da pandemia, que foi omisso e irresponsável em relação à vacina, que está diretamente ligado a milhares de mortes, com seu mau exemplo, sua falta de estratégia, de logística e de política de saúde sanitária, ainda não caiu. Mas eu sinceramente não acho que o caminho seja fiscalizar alfafa ou leite condensado, porque isso é informação pública, não foi furo de reportagem. Está aberto. Muito mais grave é a gente não saber onde o Bolsonaro enfiou quase 2 milhões de gastos em cartão corporativo, porque isso é informação confidencial. Eu quero até falar sobre esse tema num vídeo à parte, mas na guerra de narrativa também me incomoda muito a reconstrução da história recente que parte da esquerda está fazendo. É como se o horror do Bolsonaro passasse a borracha em qualquer erro do passado. O que no mínimo é burro, porque Bolsonaro se elegeu em grande parte pelos inúmeros casos de comprovada e gigantesca corrupção nos maiores partidos desse país, em todas as linhas ideológicas. Veja bem, não estou falando todos os partidos, estou dizendo que tinha e tem bandido com carteirinha de partido de direita, de centro e de esquerda. Hoje é fora Bolsonaro, eu sei. Hoje é ele não. Olhando pelo lado pragmático, não vou me cansar de repetir, qualquer um é melhor que ele, porque os métodos remetem ao fascismo. Quando a gente vê uma enfermeira, como eu vi outro dia, dizendo: eu sou bolsominion mesmo, para mim vacina com 50% de eficácia é água, tomei para poder viajar, não tem como não pensar na expressão lavagem cerebral. É de uma estupidez gigante e do ponto de vista de carreira é suicida. O que leva uma profissional de saúde a chegar a esse ponto? O que leva médico a defender placebo com base em estudos medíocres e irrefutados? É o método de desconstrução da verdade. Foi assim que fizeram na Alemanha nazista. Essas pessoas acreditam nos absurdos que o Bolsonaro e os bolsonaristas dizem, como os alemães acreditavam nas besteiras que o Hitler dizia. E é curioso, aqui cabe aquela citação bíblica que diz que só a verdade nos libertará, e que foi o slogan do Bolsonaro, mas a verdade é essa. Se não tiver verdade, a gente vai ser eternamente sendo marionete jogado de um lado para o outro. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante, porque eu não tenho a menor pretensão de estar com a razão, eu só jogo assuntos para a gente debater aqui. Se você puder, torne-se membro para me ajudar a produzir. Muito obrigado, profissionais de saúde, vocês são heróis, espero que todos sejam vacinados o mais breve possível, para a gente ser também logo em seguida. Tamo junto.